Bom, o Vessa, Corinthians encara o Juventude, falando em calendário, isso aqui é um joguinho bom pro Corinthians para dar reagida e dar uma escapada aí, mas terá problemas. Ganhou ontem, hein? Hã? Ganhou ontem. Ganhou ontem, ganhou bem. Ganhou bem, 3-2 do Fluminense. E era pra levar um 3-1 pro Maracanã e tal. Um golzinho no final. É verdade. Mas, encara o Corinthians. E você acha que vai poupar também? Não, tem como, né? É o que você... Corinthians vai poupar? O começo não. O Juventude. Não, acho que não. Não. O começo da sua frase, ele é muito importante pro Corinthians esse jogo, muito mesmo. A posição do Juventude ali é muito próxima da do Corinthians, daquele jogo... E o Corinthians, as duas vezes que encarou uma situação como essa, conseguiu, né? Que era Criciúma e Vitória, se virou bem ali, fez os 6 pontos importantíssimos contra concorrentes direto. E domingo eu considero da mesma maneira. O Romero está suspenso, o Yuri Alberto passou pela cirurgia, o Corinthians então confirmou hoje. A gente fala daqui a pouco sobre isso. Um mesinho fora aí, de média mais ou menos, casos assim, porque... Cara, é cirurgia, vazio. Mês, né? Não tem o que fazer. No mês do então ele perde os 2 jogos da Sul-Americana contra o Red Bull, perde a volta do Grêmio. E são 7 jogos em agosto, Corinthians. Então ele vai perder os 7 jogos, praticamente. É bastante, meu. É bastante coisa. Então o Romero está suspenso. A ver aí se ele coloca o Wesley Giovani. Normalmente, eu imagino... Giovani é um baita jogador. Viu? O Corinthians pagou 3 milhões de reais na época para o Capivariano, time do interior. E aí era aquela coisa do menino, você fixa ali o valor e fala, vale a pena, não vale a pena? Se eu pago e não dá nada, eu perdi 3 milhões, mas se eu não pago, esse cara estoura outro clube e a torcida me mata. É aquela coisa que o dirigente, a gente critica muito, mas nessa hora o cara tem que, vale, não vale, 3 milhões... E aí foi e pagou, e hoje ele tá lá jogando, enfim, muito jovem, imagino que vai recuperar, obviamente, esse valor, ainda mais com as cifras que estão acontecendo no futebol hoje em dia. Nas demais posições, estou imaginando até a manutenção dos 3 volantes de novo, mas com o Bidon no lugar do Charles, e o restante do time o mesmo, Corinthians que joga domingo, pensando na quarta, mas... É um pensando só, eu sei que eu tenho quarta, não dá para abrir mão, não dá para você e a Vera contra o Juventude com a posição que o Corinthians está, vários times com jogos a menos ainda, a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é muito complicada ainda, apesar da melhora recente, e eu considero esses 3 pontos muito grandes, muito fundamentais mesmo, para minimamente ali dar uma tranquilizada, e aí você vai quarta-feira e vê o que acontece na Copa do Brasil. Sem Yuri Alberto, Massa. 7 jogos. E aí, o Pedro Raul não vai jogar? Não? Ele tá com dores também, não é lesão, é uma dor muscular em uma parte ali da perna, mas é só considerado dor. O clube não informou lesão. Então acho até que tem alguma chance dele ir pro jogo no domingo sim, também. E aí lembrando só do Arthur Souza, o menino lá que era da base, resolveu entrar na justiça, tá treinando separado, tá sem um monte de jogador, talvez ele poderia jogar no final de semana. E seu staff, glorioso staff, optou lá por causa de 50 mil reais de FGTS, usou isso, tomou 3 invertidas na justiça e segue lá treinando separado e poderia ter uma baita chance domingo, por exemplo, como titular. Fala, Massa. Cara, eu não tenho dúvida, é Giovani e Wesley na frente, 2 centroavantes, 3 zagueiros e acabou. Não tem muito. 3 zagueiros? É claro. Ou esse time que... Ou com 3 volantes, como o jogo. Quadrado, pode ser 3 volantes. Pô, beleza. Mas se entrar, vamos jogar com Juventude, vamos ganhar fácil, vai sofrer mais do que precisa. Houvesse entendeu? Sim. Giovani e o outro menino lá, o Wesley. Pode pôr os dois atacantes e vamos pro jogo contra o Juventude. Se o Corinthians achar que o Juventude, nós vamos ganhar o jogo tranquilo, não vai não. Não vai, não tem. Não vai não. Não ganhou com o Criciúma, não ganhou com o Vitória, não vai ser de novo, não tenho dúvida disso. Nesses jogos contra os considerados, vamos dizer assim, pequenos, o Corinthians desse ano, ele ganhou do se o Corinthians... Vitória do Criciúma. Esse é um jogo fundamental. Então, mas ele ganhou as coisas que o Fluminense não fez, né? E que vai ter que fazer no segundo turno fora. O Fluminense teve esses jogos contra a turma de baixo, alguns até ele perdeu no Maracanã. O Corinthians ganhou de Criciúma e Vitória. É verdade que perdeu em Caxias, né? Lá no começo, né? Segundo jogo. No campeonato.
Eu acho que vai ser um jogo duro. Juventude é do Jair Ventura e tal. O Juventude empatou recentemente com o São Paulo, quase ganhou, jogou melhor que o São Paulo, lá em Brasília, né? Empatou com o Galo, quase ganhou do Galo, também em Brasília, naquela venda de mando que o Juventude fez dupla. É um time chato, olhem, não é fácil. Eu acho que o Corinthians tem todas as condições, mas é aquilo. Assim, pensando no time para esse jogo, acho que ele tem que fazer. Não dá para pensar numa estratégia conjunta, eu acho, nessa semana, por conta das ausências, né? Com o Ranieri, o time de um jeito. Contra o Grêmio, fora, no Couto Pereira, sem o Ranieri, o Corinthians não tem exatamente um jogador, o primeiro volante com as características que ele tem. É raro, né, o Corinthians. A última vez que jogou sem o Ranieri foi contra o Flamengo. Teve que meter 3 zagueiros. Deu errado. Mas era outro técnico, hoje, né? Outra coisa, mas lembra, a ausência do Ranieri contra o Flamengo fez o time, aí o Gustavo Henrique foi pra zaga. Então, eu acho que... Mas deixa pro Ramon pensar nisso depois do Juventude, né? Mas contra o Juventude vai ter 3 zagueiros, como vocês. 3 volantes, na teoria. A linha de 4 tá mantida, é que o Ranieri, como ele tá fazendo? Às vezes ele desce e baixa para terceiro zagueiro. Então, tem pessoas achando que o Corinthians tá jogando com 3 zagueiros, mas na minha cabeça é 3 volantes. Esse tipo de jogo, o jogo contra o Juventude especificamente, se decide aí, no meio. Por causa do modelo de jogo do Juventude, é no meio. Jair Ventura é um treinador que consegue organizar bem o meio-campo dos seus times, e aí, pra mim, é onde o Corinthians vai ganhar força pra ter a bola, sofrer pouco, porque não vai ser um jogo fácil, não. Não vai ser nada fácil. Bom, Yuri, eu tava vendo o Grêmio aqui, tirando um pouco, né, pra projetar o que vai fazer. O Grêmio vai ficar em Curitiba, né? Ele joga contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro e contra o Corinthians pela Copa do Brasil no Couto Pereira. O Renato já tinha adiantado na coletiva, por conta da grama sintética, ele vai preservar um monte de gente, coisa que o Corinthians não vai poder fazer contra o Juventude. Então o Grêmio vai para a estratégia. Tem lá o Bright White, como é que é? Fala, pronuncia ou não? O dinamarquês. Dinamarquês, né? Eu vou chamar de dinamarquês. Para ser regularizado, o Diego Costa voltou a trabalhar com bola, mas esses dois, cara, talvez no banco contra o Corinthians com emergência. Não. E ele deve colocar boa parte dos reservas contra o Atlético Paranaense no final de semana. Agora, ano passado, mais ou menos nessa época aqui, eu ficava acusando vocês de terem agenda positiva contra o Corinthians, a favor do Corinthians. Não, empatava em casa, não, tá bom, virou a chave, eu ouvi muito disso aqui. Deu no que deu, salvou, tranquilo. Tranquilo exatamente não foi, mas salvou. Foi? Depois o Romero em São Januário deu a tranquilidade ao Arnaldo, porque se não é que... Depois o Oscar fez o gol, veio pra televisão falar pra mim. Fica tranquilo, Arnaldo. Aí, pergunto, estamos vivendo uma nova agenda positiva ou o time está melhorando? Não, está melhorando mesmo. É um time mais consistente. E tanto que quando perde pro Atlético, perde fazendo o goleiro adversário trabalhar pra caramba. E trabalhou mesmo. E com 10 contra o Grêmio, também se organizou. Tá melhor mesmo, assim. Eu não tenho dúvida que o Corinthians hoje vai continuar. Vai perder jogos? Vai perder, porque ele tem um limite ali. Mas ele está conseguindo competir mais. A palavra para mim acho que é essa. O Corinthians hoje compete mais. Seja por força física, um pouquinho mais de organização, defensiva, por um treinador mais experiente. Você vê ali que tem um CT hoje minimamente com um comando diferente, que já com os auxiliares lá, é o improvisado, é o interino, tá bom. Mudou muito, cara. Então mudou muito. É um Corinthians mais forte, não acho que briga por nenhuma vaga de nada, sinceramente, é só lutar contra não cair, é pouco, mas sinceramente, eu vejo hoje um Corinthians mais robusto ali, mais forte sim. O César Castro fala, Tirone, é mais fácil o Fluminense sair do Z4 e não cair do que o Corinthians escapar do rebaixamento. Não. Quer dizer, eu acho que o Fluminense também tem... Mas eles já estão em lugares diferentes, não na tabela, mas até no jogo, O Corinthians está... o Corinthians, na minha visão, o Corinthians melhorou, evoluiu, sim, mas dentro de um contexto. Né? Então, quando o treinador do Corinthians acha que pode, solta a gravata, solta aqui, o time sofre. Então, se mantiver esse contexto, vai brigar até o final para não cair
Esse é o campeonato do Corinthians, gente. Não tem outro campeonato. Não, mas peraí. Não é porque tá brigando. Não é por ainda, causa do já Corinthians. Tá um pouco mais assim. Não, mas jogos a menos. Tem jogos a tá mais. meio mentiroso ainda isso, entendeu? É um 14º, 15º muito mentirosinho. Vai ter jogo, vai ter quarta à noite que 4 vão jogar e o Corinthians vai estar lá em casa e um toma 3 pontos, outro 2. Ih, estão encostando. O Corinthians tem 1 ponto à frente do Vitória, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Mas aí estão com os mesmos jogos, né? Vitória. Mas o Cuiabá, que está em 18º, a 2 pontos do Corinthians, tem 2 jogos a menos. Entendeu? Entendi. Aliás, 2 jogos a menos. O Fluminense, que está em penúltimo, tem 1 jogo a menos que o Corinthians. Então esses 2 poderiam passar os Corinthians vencendo os jogos atrasados, por exemplo. Fala. É o que eu tô dizendo. Esse é o campeonato do Corinthians. Então, mas quando você fala esse é o campeonato do Corinthians, ele tem uma Copa do Brasil no meio do caminho. Vai fazer o quê? Não, aí é outra questão. Se o Corinthians, por exemplo, o Garro... O ano passado foi indo, que caiu fora nas quartas. Depois do Grêmio, qual é o próximo jogo do Corinthians, Vess? Depois do Grêmio, qual é o próximo jogo do Corinthians? É Copa do Brasil, Grêmio, Atlético... Tô com ele aqui. Tô com a tabela aqui. Não, só pra... A série com o Bragantino, certo, Vessa? Juventude e Bragantino em casa. O Corinthians não vai sair de São Paulo. Então, Juventude, Grêmio fora e Bragantino em casa, certo? Isso, exato. Então tá. Aí Bragantino de novo. E o Fluminense Maracanã. Fluminense Maracanã, Bragantino de novo. Garro jogou contra o Juventude, tá bom? Acabou o jogo, você vai lá, como é que tá a revisão no dia seguinte, fala, eu tô com a caspa no joelho aqui, tá me incomodando essa dorzinha, não joga contra o Grêmio. Porque tem que ganhar do Bragantino em casa. Isso sou eu que penso, né? Imagino que o Corinthians não vai pensar assim e vai colocar em risco a situação do Campeonato Brasileiro, né? Que foi a mesma coisa, o ano passado foi igualzinho. O Corinthians chegou até a semi da Copa do Brasil, até a semi da Sul-Americana. E ficou aonde no Campeonato Brasileiro? Não, segundo o Arnaldo, ficou tranquilão ali, ficou tranquilo. Administrou, não entrava na zona, ficava... bem, mas sempre ganhava o jogo. Eu nunca tive essa tranquilidade dele e ficava mandando mensagem xingando ele, inclusive. Dessa vez já esteve, né, na zona de rebaixamento e por pontos perdidos ainda tá na briga para escapar, certo? É isso. Mas o que eu acho que pro torcedor, o que pelo menos dá mais tranquilidade é que o time está mais consistente. Esse é o ponto. Tá mais forte. Porque antes estava na mesma posição e você falava, meu pai amado, não tem saída, cara. E esse ponto entra na agenda, que torna-se positiva. Portanto, as duas coisas que você falou não são excludentes. Eu também acho que não. Entendeu? A situação é difícil, mas o time tá conseguindo... Agora, o Yuri Alberto faz falta, né, cara? Apesar dos memes, então, a galera, essa história. Quando o cara não joga, faz. É o artilheiro do time no ano, gente. Exato. 16 gols. Isso todo mundo critica, é um bonde, é um bagre, é não sei o quê, é grosso, não tem condição de vestir a camisa do Corinthians e tal. Isso vale pra qualquer time, né? Todo mundo acha que tem certos caras lá que simplesmente não vai... Vocês vão ver como o cara vai fazer falta. Daqui a pouco ele vai virar bom. Mas não tá jogando, tá faltando o Yuri Alberto, hein? Exatamente. Né? Fosse o Yuri Alberto aí, fazia. E aí tirou a vesícula, então, previsão de um mês. E ele jogou, você tinha notado no estádio, ele jogou sem qualquer condição, Vomitou no intervalo, não era... ali, lá dentro já devia estar... não era intoxicação, já devia estar... isso é uma coisa que a torcida do Corinthians tem que valorizar. Claro. Mas isso é uma das coisas importantes dele, ele é lutador, ele tem... Tomou um negócio na costela lá contra o Palmeiras, aí trincou lá e foi pro jogo, demorou menos do que imaginar. Eu acho que vai voltar até um pouco antes, eu não acho que ele vai precisar de um mês, e o que os caras contam lá no CT, que ele é muito... que poucas vezes eles viram um jogador, tudo bem que os 23 anos ajuda muito nessa hora, mas que regenera tão rápido. E aí deram exemplo, tudo bem, o Renato também estava no final de carreira. O Renato, ele ia parar a dor no terceiro dia depois do jogo. O Roberto, 9 da manhã, tem um jogo no outro dia, ele tá pronto para jogar. Falou que é um negócio meio fenômeno, assim. Eu não tô falando de parte de médica, eu tô falando de físico. Certo. De estar bem já, no outro dia, se tiver uma partida, ele vai jogar. Então isso daí acho que de alguma maneira vai ajudá-lo. Talvez ele não precise do mês inteiro, mas cara, é cirurgia invasiva, abre aqui, fecha, cicatriz, cara, isso não é uma brincadeira. Mas então a previsão do Corinthians aí fala em média esse tipo de recuperação 4 semanas, um mês. O assunto só voltando aqui, o Igor Brunelli tá sempre com a gente aqui, ele fala o seguinte,
Só deixando claro, sou fã do programa, muito obrigado. E é uma mobilização no continente para tirar essa hegemonia brasileira. Os times argentinos estão focando na base e revelando muito bons jogadores, especial meio-campistas. Vocês verão isso nos confrontos. Bom, a notícia desse negócio é a volta do Gallardo para o River Plate, que é o duelo argentino da Libertadores, River Plate e Talleres, né? Sim. É o duelo argentino da Libertadores. Agora. E eu acompanhei, por exemplo, o Libertadores Sub-20, aí eu olhei, tinha um volante, que Delgado. Falei, cara, é impossível do Boca. Eu falei, é impossível esse moleque não virar um profissional. Tinha um zagueiro de Lolo também, já tá no Boca titular, jogando também. E esse Delgado já tá jogando, jogou Sul-Americana e tal. É incrível, né? Quando você vê a molecada, você consegue enxergar. Fala, esse daí, o moleque já cabeça erguida e tomar uma raça do caramba, tá aí, já joga no Boca tal. Um volante, estava agora, janeiro, sub-20 na Liberta. É instinto de sobrevivência, né? Os times argentinos. Tem que revelar, senão... Ah, sim. Bom, tem que revelar. É exatamente isso. Muito bem. Bom, e o craque da patrocinadora? Cadê? Por enquanto nada. Cifras aí no entorno de Michael bem altas, salários de que é 2 milhões, 3 milhões. Na verdade, tem outros clubes disputando, né? O Michael, se ele for ficar tudo liberado. Um deles, sem grana, a grana do Corinthians ou a grana de outros, é o Grêmio, por conta da relação que o Renato tem com o Michael, né? O Renato transformou o Michael em titular do Flamengo. Ele foi um dos melhores jogadores do Flamengo, do Renato. Aquela turma. Então o Renato também está tentando ali. O Grêmio não tem a condição que os outros têm para contratar, né? Apesar de ter contratado o dinamarquês Bright White. É uma loucura ter 3 milhões. Um negócio completamente fora de propósito, né? 2 já seria? 3? 2 já seria. Nossa. Não, estamos falando de um jogador que teve um bom momento, é verdade, mas... Não, 36 milhões por ano. Se o patrocínio é de 100 milhões, 1/3 do teu patrocínio todo vai embora para pagar um jogador. Não dá, não tem condição. É muita coisa. Então aí o Corinthians ainda quer, assim como quer Gonzalo Plata também, lá equatoriano, também quer, mas tá travado, e o Cuéllar também. São os 3 que nesse momento aí estão na mira. Muito bem, vamos conferir o que vem por aí.